Olá, meu nome é Sebastião Ernesto, eu sou médico anestesiologista e vou falar aqui sobre indicações de internação operatória em paciente de terapia intensiva. A indicação de internação em UTI já é conhecida de longa data e não vem mudando ao longo com o passar do tempo, e normalmente se baseiam na manutenção de estabilidade ou de proteção de estabilidade do paciente que apresenta-se descompensado em funções cardiorrespiratórias, hepáticas, renais, urinárias, e que sem uma monitorização adequada e permanente e uma assistência tanto de equipe médica, de enfermagem, fisioterapia, esse paciente pode vir a perder a vida ou função orgânica importante. Então, o paciente que apresenta alguma alteração cardiovascular, como a hipertensão ou hipotensão arterial refratárias, taquicardias severas ou bradicardias importantes que não respondem à terapia imediata, à terapia conservadora, devem ser mantidos em terapia intensiva. Paciente com descompensação de insuficiência respiratória crônica ou paciente em apneia, seja por qualquer motivo, uma dificuldade respiratória importante, por uma doença neuromuscular, uma falência muscular qualquer, ou por uma dificuldade neurológica causada seja por trauma ou por acidente vascular encefálico, paciente que não consegue proteger sua via aérea, paciente que tem alguma disfunção renal importante, descompensada, que necessita de monitorização intensiva, paciente que diabético apresenta uma descompensação metabólica severa e qualquer outra situação em que haja alguma instabilidade que necessite de monitorização permanente, cuidados de enfermagem, cuidado de fisioterapia e assistência médica constante, permanente e contínua, sem suportes que vão poder oferecer a possibilidade de manutenção desse paciente para sua recuperação ou até o momento em que se descobre, que se percebe que o paciente eventualmente não tem mais condição de melhorar e atingir um grau em que não há mais indicação de terapia e o cuidado paliativo seria o mais indicado. Então, todas essas indicações de internação em terapia intensiva nos pacientes, obviamente, que têm prognóstico de recuperação ou de retorno a uma função de atividades do dia a dia de maneira segura, eles devem ser mantidos em terapia intensiva. Isso já é clássico, já é conhecido de longa data. O grande problema para nós, anestesiologistas, se encontra no planejamento pré-operatório para pacientes que eventualmente possam vir a desenvolver uma dessas situações ou outras que coloquem em risco a sua vida. Para isso, a avaliação pré-anestésica é uma das ferramentas primordiais para avaliação de contextos tanto clínicos quanto cirúrgicos, e que vão se basear fundamentalmente no tipo de cirurgia, porte de cirurgia, o estado físico do paciente e assim sucessivamente. Portanto, conhecer a história patológica pregressa, quais as medicações eventualmente utilizadas, patologias associadas, qual o grau de comprometimento orgânico que está levando esse paciente a ser submetido a uma cirurgia, qual o porte dessa cirurgia e assim por diante. Então, é, primeiramente, vamos começar falando aqui sobre os critérios cirúrgicos gerais que vão levar a caracterizar um paciente como de maior risco no pós-operatório, que pode, de acordo com esses critérios, associar ao quadro clínico e outras informações para avaliar a indicação de internação ou não. Então, os critérios cirúrgicos gerais, situações em que normalmente, esse paciente vai ser indicado para internação em UTI, são as cirurgias de grande porte, cirurgias com grande potencial de perda ou de translocação de líquidos que podem eventualmente fazer pela agressão cirúrgica, pelo estresse anestésico cirúrgico,
colocar esse paciente em grande risco no pós-operatório. Previsão de perda sanguínea ou de volume corporal do paciente, água corporal, qualquer líquido corporal acima de 1.000 ml pode desestabilizar o paciente hemodinamicamente, é uma indicação de manter esse paciente em terapia intensiva no pós-operatório. Paciente que eventualmente evolui no intraoperatório ou já vem ser submetido à cirurgia e existe a presença de fezes, pus ou sangue na cavidade abdominal, eventualmente esse paciente vai ser mantido em terapia intensiva, seja a sua cirurgia eletiva ou emergencial, e tendo esses componentes aparecido na cavidade abdominal previamente à cirurgia, portanto, caracterizando uma situação emergencial, ou surgindo no intraoperatório por algum acidente, alguma intercorrência ou por uma questão outra qualquer. E cirurgias de emergência de porte intermediário ou aumentado, ou de porte maior, que são consideradas pacientes cirurgias de risco aumentado também, até pela necessidade de mais informações do paciente, que muitas vezes não conseguem ser obtidas, devido a essas emergências que muitas vezes o paciente chega sem condição de informar e por isso, um cuidado a mais seria manter o paciente de cirurgia de emergência, principalmente se for de grande porte, que já nem se fosse de emergência já seria uma indicação, para manter esse paciente sob uma proteção maior. Os critérios cirúrgicos gerais, então, envolvem a classificação do porte cirúrgico em pequeno, intermediário e grande, que vão ser proporcionalmente relacionados à quantidade de perda de líquido. Supõe-se ou projeta-se que pacientes submetidos à cirurgia de pequeno porte vão ter, se não houver nenhuma outra intercorrência, só pela cirurgia, uma previsão de perda de líquido na ordem de até 5%. Então, uma perda pequena que normalmente não leva a grandes prognósticos de descompensação no pós-operatório. Cirurgia de porte intermediário, espera-se uma perda de volume de cerca de 15% a 20%, seja de líquido ou principalmente de sangue, que normalmente vai indicar uma preocupação maior, mas que muitas vezes, principalmente se o paciente for um paciente rígido, sem comorbidade, paciente estável, essa perda muitas vezes ela é compensada no intraoperatório e muitas vezes, dependendo do cenário, a indicação de internação em UTI vai ser avaliada caso a caso. E nas cirurgias de grande porte, como disse anteriormente, que pressupõe-se uma perda sanguínea ou de volume maior ou igual a 20% do seu volume corporal de líquido, esse paciente, então, tende a ter uma maior chance de complicação, precisa de uma reposição mais cuidadosa, e hoje, com os critérios de hidratação restritiva, onde tentamos, na medida do possível, oferecer ao paciente apenas o que ele perde, sem excessos de hidratação, de reposição, que podem trazer tanto malefício quanto a insuficiência de hidratação. As diversas cirurgias são classificadas, então, de acordo com o seu porte, existem várias tabelas semelhantes, essa tabela foi adotada pelo Conselho Federal de Medicina e publicada na sua resolução de 2174 de 2017, classificando algumas cirurgias como de porte pequeno, porte médio, porte grande, para a gente ter uma previsão de prognóstico de complicação no pós-operatório. Elas têm, segundo o porte sanguíneo, o porte cirúrgico, além daquela perda de volume, a estratificação de prognóstico de complicação é maior, tanto risco de infarto agudo do miocárdio, óbito. Então, as cirurgias de pequeno porte, além de ter aquela perda sanguínea igual ou menor que 5%, ela tem um risco cardiológico de menos de 1%.
As cirurgias de risco de porte médio vão ter um risco intermediário, ali entre 1% e 5%, com aquela chance de perda sanguínea entre 15% e 20%, que pode ser controlada no intraoperatório, dependendo da reserva fisiológica do paciente, ele pode ou não ir para a UTI no pós-operatório. A chance de complicação cirúrgica também pode estar envolvida nessa tomada de decisão, por exemplo, um reparo de aneurisma de artéria periférica, dependendo da localização da artéria, do risco que algum sangramento pode ocasionar no paciente, então vai ser avaliado caso a caso. Transplante renal é uma cirurgia de porte intermediário, mas dependendo do paciente, essa cirurgia vai ter uma tendência maior à internação em UTI, dependendo do andamento do procedimento, da necessidade de suporte no pós-operatório. E as cirurgias de grande porte, como disse anteriormente, uma perda de líquido esperada maior e um risco cardíaco maior de 5%. Então, uma cirurgia que normalmente o paciente já é avisado que no pós-operatório ele provavelmente vai ser internado na UTI para cuidados e monitorização mais adequada. Em relação aos critérios clínicos, os critérios clínicos são baseados em critérios de reserva fisiológica do paciente, o quão ele pode ser pode se confiar na sua capacidade de adaptação a alterações que ocorrem tanto no intra quanto no pós-operatório. Então, aqueles critérios maiores englobam pacientes com mais de 70 anos com alguma doença crônica descompensada, doença cardiovascular, cerebrovascular ou respiratória grave descompensada, doença vascular grave ou neurológica crônica descompensada, um abdômen agudo descompensado, previsão ou estimativa de grandes perdas sanguíneas, como acontece nas cirurgias de grande porte, 20% da volemia ou um volume maior que 1.000 ml no adulto, na criança, esse limite esperado para essa previsão ou estimativa para considerar um critério maior é uma previsão de sangramento de 7 ml por quilo de peso ou, ou maior que 10% do peso, perdão, da volemia dessa criança. Mais critérios maiores envolvem choque de qualquer etiologia, insuficiência respiratória ou renal descompensada, cirurgias oncológicas extensas, a insuficiência hepática descompensada e cirurgia de urgência e emergência. Isso é considerado, esses critérios são considerados na resolução de 2000, na resolução número 2174 de 2017 também. E os critérios menores são aqueles pacientes que têm história de doença cardiovascular, cerebrovascular ou respiratória grave, mas compensada. Então, se tiver descompensada, é critério maior; se tiver compensada, é critério menor. A insuficiência renal crônica dialítica compensada, o diabético insulino-dependente, a síndrome de apneia obstrutiva e obesidade grau 2 ou maior, ou seja, com um índice de massa corpórea, perdão, aqui eu inverti, o índice de massa corpórea igual ou maior que 35 quilos por metro quadrado. Então, conforme a presença ou não desses critérios, o paciente vai ser considerado de risco alto, de risco intermediário ou baixo. O paciente, para ser considerado de risco alto, segundo os critérios clínicos, ele tem que ter 3 ou mais daqueles critérios maiores, ou 4 ou mais dos critérios menores. Então, para ser considerado intermediário, ele tem que ter, pelo menos, 2 critérios maiores ou 3 critérios menores. E os pacientes que são considerados de risco baixo, eles são pacientes que não estão englobados aqui. Eles vão ter menos que 2 critérios maiores, menos que 3 critérios menores, e então vão ser considerados, segundo a resolução do CFM, pacientes de risco baixo. Isso tem sido utilizado com bastante critério, bastante atenção na abordagem, na avaliação desses pacientes.
Também temos uma forma de avaliação baseada no status físico, segundo a classificação da Associação Americana de Anestesiologia, a Sociedade Americana de Anestesiologia. Então, os pacientes são classificados em asa 1 até asa 6. O asa 6 é o paciente que é o paciente doador de órgão, portanto, ele não vai ser considerado aqui, porque essa tabela, essa apresentação desse diapositivo é para avaliar a mortalidade. O paciente asa 6, ele já é considerado um paciente que se ele vai doar os órgãos, já a mortalidade vai ser 100%, obviamente. Mas o paciente asa 1, ele tem uma mortalidade de 0,3%, asa 2 de 0,3% a 1,4%, o asa 2, o asa 3 de 1,8% a 5,4%, e o asa 4, uma mortalidade de 7,8% a 25,9%. Paciente asa 5, paciente moribundo, que dificilmente vai sobreviver, mesmo com a realização da cirurgia, vai ter uma mortalidade de 93,3%. Então, segundo esses critérios, a gente já tem uma previsão de gravidade do paciente, o paciente asa 1 e asa 2, submetidos a cirurgias de pequeno ou médio porte, dificilmente vão precisar ir para UTI, mas paciente de asa 1 ou asa 2 em cirurgia de grande porte vai ser avaliado e provavelmente vai ser internado na UTI. Os pacientes de asa 3, 4 e 5, eles provavelmente vão ser, se não estiverem ainda, eles vão internar na UTI no pós-operatório. E, nesse diapositivo, uma apresentação aqui da tabela, são várias as condições que são classificadas ou que servem para classificar o paciente em relação ao estado físico da American Society of Anesthesiologists. Então, é apresentado aqui é sempre bom ter uma colinha para a gente lembrar algum caso específico que não é corriqueiro na nossa atividade prática, então a gente tem uma forma de recuperar a lembrança ali para a gente dar a classificação certa do paciente. Então, lembrando que essa classificação hoje, ela define o paciente geral, o paciente pediátrico e a paciente obstétrica, segundo as apresentações clínicas que encontramos. E para a gente fazer a tomada de decisão, se o paciente vai ou não para a UTI no pós-operatório, então, primeiro, a complexidade da cirurgia, que vai auxiliar bastante nessa tomada de decisão. O paciente de cirurgia de grande porte, praticamente sempre vai internar na UTI. O paciente de pequeno, que vai ser submetido à cirurgia de pequeno porte, ele quase nunca vai ser internado na UTI. Ele pode até ter uma indicação de internação na UTI por outro motivo que não a cirurgia, e eventualmente ser submetido a uma cirurgia de pequeno porte, necessária muitas vezes. O paciente está na UTI, precisa fazer uma endoscopia, por exemplo, é um procedimento de pequeno porte, mas ele tem uma outra indicação de internação na UTI. E as cirurgias de médio porte que vão ser analisadas caso a caso, segundo as comorbidades que ele eventualmente apresente, para indicar ou não a internação em UTI. Então, a necessidade nesses pacientes submetidos à cirurgia de médio porte, necessidade de monitorização, de exames seriados, paciente eventualmente diabético, que tem uma descompensação fácil, responde mal à terapia, por exemplo, paciente que eventualmente tem uma cirurgia de médio porte, mas o paciente é muito hipertenso e difícil controle, ou o paciente que apresenta uma arritmia, enfim, o paciente que é submetido a uma cirurgia de médio porte, mas tem comorbidades que o colocam no risco maior, naquelas classificações lá de risco alto, médio e pequeno, então vai ser feita a associação, né? Cirurgias de médio porte em pacientes de alto risco é mais sensato, por exemplo, manter o paciente na UTI.
E nas cirurgias de urgência, o paciente vai ser classificado primeiro de acordo com a classificação de status físico da classificação da American Society of Anesthesiologists. Então, se o paciente tiver uma classificação ASA que é igual ou maior que 3, ele vai para a UTI com quase certeza. Mas se for ASA 1, ASA 2, provavelmente ele não vai para a UTI, mas ele vai ter vai ser feita a avaliação da cirurgia dele. Se for uma cirurgia de pequeno porte e é um paciente ASA 1, ASA 2, ele vai para a enfermaria. Se é um paciente que vai ser submetido à cirurgia de médio porte e ele é um ASA 2, por exemplo, ele pode eventualmente precisar ir para a UTI, dependendo do risco clínico dele. E o paciente ASA 1, numa cirurgia de médio porte, dificilmente vai parar na UTI. Então, o caso da cirurgia de médio porte, aqui também vai ser avaliado caso a caso, de acordo com critérios clínicos. E a cirurgia de grande porte, na urgência, também funciona da mesma forma que na cirurgia eletiva. Na decisão de se manter o paciente internado na UTI no pós-operatório, então, nessa avaliação, seja a avaliação feita a nível ambulatorial, na consulta pré-anestésica, no consultório, ou o paciente que vai ser avaliado antes de uma cirurgia de emergência, urgência, é necessário que se faça a informação dessa decisão à equipe cirúrgica, ao paciente e familiares, e que seja feita a solicitação de assinatura do termo de consentimento. Essa solicitação de internação na UTI deve ser feita de forma em formulário específico e deve ser registrada no prontuário, indicando precisando a indicação dessa internação de UTI. Então, tem que ser feito um documento de informação de que esse paciente vai para a UTI, e isso deve ser registrado no prontuário. Na transferência do paciente após a cirurgia para a UTI, é necessário que haja recursos humanos satisfatórios em termos de quantidade e qualidade. Se o paciente necessita de suporte ventilatório, um fisioterapeuta com o respirador adequado e o equipamento também. Devemos sempre transferir o paciente, transportar o paciente em qualquer situação, preparado para o pior. Então, material de reanimação, medicação específica para as comorbidades do paciente que possam eventualmente apresentar instabilidade no trajeto, tem que estar tudo preparado ali, fonte de oxigênio, e o acompanhamento médico é fundamental, e esse médico que transfere o paciente, que acompanha o paciente na transferência, deve ser o porta-voz do paciente em termos de retirar as informações do prontuário intraoperatório e de comorbidades, história pregressa, e transportar essas informações para o local de destino do paciente, geralmente a UTI. Então, se o paciente vai para a UTI, essas informações devem ser repassadas para a equipe da UTI, informando, inclusive, se houve complicação, qual a técnica anestésica, se o paciente tem dreno, se não tem, todas as informações relevantes e pertinentes a esse paciente. Então, informações necessárias na transferência, sempre história pregressa atual, clínica e cirúrgica, história de reação alérgica, por exemplo, o exame físico prévio e posterior ao procedimento, o quadro clínico do paciente, o tratamento planejado para o pós-operatório e as eventuais respostas a tratamentos que já tenham sido feitos no pré-operatório e durante cirurgia, de complicações, eventualmente, por exemplo, que possam ter acontecido, intercorrências que possam ter acontecido durante o procedimento. A idade do paciente, a reserva fisiológica dele, como ele se portou no intraoperatório, e o prognóstico, tanto clínico quanto cirúrgico, a qualidade de vida prévia ao procedimento, para ver o quão esse paciente precisa de suporte, e o desejo do paciente. Se o paciente tem um prognóstico e um desejo que
contraindicam grandes investimentos em termos de terapia nesse paciente. Então, esse paciente é um paciente em estágio final de uma doença oncológica e ele deseja não ser reanimado se tiver uma intercorrência, por exemplo, isso deve ser informado na passagem na transferência do paciente também. E quando a gente vai transferir o paciente para a UTI, é sempre uma preocupação se há vaga da UTI ou não, tanto na avaliação prévia do paciente, quando se decide que o paciente deve permanecer na UTI no pós-operatório, ou mesmo no intraoperatório de uma cirurgia de emergência, que, devido à situação, à necessidade de ganho de tempo nos procedimentos, muitas vezes se inicia a cirurgia e, enquanto está se iniciando a anestesia para salvar a vida do paciente, a gente já tem que ter alguém vendo se tem vaga na UTI. E muitas vezes não tem vaga na UTI, e muitas vezes tem a vaga, mas tem mais de um paciente esperando por aquela vaga. Então, a gente tem que recorrer à resolução do CFM de número 2156 de 2016, que fala sobre a prioridade de destino de uma vaga de terapia intensiva. Então, a prioridade é classificada em 1, 2, 3 e 4, e elas vão ser diretamente relacionadas a, ao prognóstico do paciente. Prioridade 1, o paciente que necessita de suporte à vida, tem alta probabilidade de recuperação sem limite sem limitação de suporte terapêutico. É o paciente que é jovem, é saudável, está apresentando aquela patologia ali, mas se eu investir o que eu posso nele, ele tem grande chance de voltar a uma vida normal, uma qualidade de vida satisfatória, e as demais prioridades, à medida que o número da prioridade vai subindo, vai diminuindo o prognóstico de qualidade de vida no pós-operatório, vai aumentando a chance de morbimortalidade, até a prioridade 5, que é o paciente terminal, moribundo, condicionado à avaliação do intensivista ou de potencial, ou que é um potencial doador de órgãos. No meio disso, tem os diversos outros critérios, né? A gente tem que avaliar a idade dos pacientes, o paciente mais jovem vai ter prioridade, o paciente com doença terminal menos prioridade, assim sucessivamente. Bom, essas foram algumas das fontes utilizadas na confecção desse vídeo. Espero que tenham gostado. E muito obrigado pela companhia. Quem gostou, dê um like aí e compartilhe o vídeo com os amigos. Muito obrigado.